Fala, amigos do canal, tudo bem com vocês? Começando aí mais um vídeo para a gente conversar, debater e dialogar a respeito da palavra de Deus. Mais uma vez aí trazendo um tema muito interessante para a gente aí, a questão que é pior do que o fim do mundo, pior do que o anticristo, e esse é o tema que a gente vai conversar hoje. Só para te mostrar como há algo mais grave do que o fim do mundo e também algo mais grave do que o anticristo, vamos só pegar Gênesis capítulo 3, o versículo aqui, deixa eu pegar aqui entre o 14 versículo 15: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nesse versículo está fazendo uma alusão a Jesus. A serpente ali como o demônio, e Jesus ali quando viesse, que ele ia pisotear ali sobre a cabeça da serpente, ou seja, ia tirar o poder da serpente, porque quando Eva e Adão eles comem o fruto, eles automaticamente dão a chave do planeta Terra para a serpente, né? Ou para o demônio que ali usou o corpo da serpente. E ali Deus já faz aquela alusão que da semente da mulher, ou seja, de Eva, iria vir Jesus, e Jesus iria estar pisando sobre a cabeça da serpente. Resumindo, Jesus iria estar tomando de volta o poder que Satanás tinha sobre a face do planeta Terra. Essa foi uma promessa que Deus fez. Deus cumpriu em Jesus. Mas quer ver algo grave que aconteceu? Olha só isso. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Olha só, ali Deus tinha feito uma promessa, e naquela promessa é que iria vir o Messias, né? Porém aqui, Deus já tinha se arrependido de ter feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Assim está escrito na minha tradução. Por que aconteceu isso? Se a gente voltar um versículo, o capítulo 6, versículo 5, você vai ver o que Deus fala. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Eu não vou ler tudo para você, mas na continuação do versículo 13 em diante, começa as instruções para a construção da arca. E ali foi quando houve o primeiro dilúvio, né? Ou o maior dilúvio, ou o maior acontecimento que foi em nível global, quando as águas subiram e ali morreu todo mundo, salvo somente Noé e sua família. Então, aonde que eu quero chegar para poder te explicar? O fim do mundo vai acontecer? Vai. Tá na palavra, vai acontecer. Jesus vai voltar? Vai. O anticristo vai vir? Vai. Mas tem coisa pior. Sabe por que tem coisa pior? Porque toda aquela geração estava debaixo de uma promessa, que iria vir o Messias para esmagar a cabeça da serpente. Porém era tão má o coração daquelas pessoas, era tão má assim, que você via que não tirava nada de bom daquelas pessoas, que precisou haver um reset. Ali houve um reset, mas só que a promessa continuou ali na vida do Noé, e depois da família do Noé, e de toda a origem à humanidade que eles deram. Mas não para por aí, para você poder entender o que eu estou querendo dizer. Eu não vou ler tudo para não ficar muito longo, mas a partir de Gênesis 18, se depois você quiser dar uma lida e uma meditada, você vai entender aí. Sodoma e Gomorra, tá bom? Gênesis 18, mas a gente vai ler o capítulo 19
A gente vai ler só o versículo 4 e 5, só uma introdução. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, e os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. O que estava acontecendo ali? Os anjos vieram até Ló, porque os anjos, antes eles já tinham conversado com Abrão e tinham ali tentado planejar, se achassem tantas pessoas justas, eles não iriam destruir aquela cidade. Quando eles entraram na cidade, eles foram para a casa de Ló, resumindo bem a história. Entraram dentro da casa de Ló, então o pessoal da cidade viu aquelas pessoas estranhas, eles já queriam estuprar. Para você ver, olha a que ponto que estava aquela cidade, aquelas cidades, aqueles bairros. E não era só as pessoas novas. O texto bíblico diz que eram os velhos e os meninos. Ou seja, até as crianças já tinham entrado nesse negócio. Então poluiu completamente a mente deles. Eles também eram pessoas que estavam debaixo de uma promessa. Eles estavam debaixo de qual promessa? Da promessa que Jesus iria vir e pisar ali ainda a cabeça da serpente, que é o diabo e tal. Mas a maldade deles foi tão grande que, só para continuar aqui no versículo 5, e chamaram Ló e disseram: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora para que nós os conheçamos. Então eles queriam estuprá-los, e isso desde o mais velho ao mais novo. Então, olha, o que eu quero explicar para você, o que eu quero te dizer, que existe coisa pior do que o anticristo. Tem coisa pior e muito pior do que quando Jesus voltar. É a nossa vida hoje. Como está a nossa vida hoje? Como que está a nossa vida? Porque pode sim a gente se destruir, se autodestruir ou ainda destruir outras pessoas, consequência dos nossos atos hoje. Difícil, né? Pode dar um exemplo? Posso. Vamos supor, você é casado e você tem a sua esposa. Poxa, a traição ali tá legal, hein? É bom ali ter um amante, é bom ali ter outra e tal. Você bate o carro e morre. É inferno de vento em polpa. Aí vamos supor, você já morreu e você já foi pro inferno lá. Tô dando um exemplo. Aí vamos supor que você já tinha um relacionamento por um determinado período com a sua amante. Aí a sua amante vai fazer o quê? Ela vai vir estragar a vida da sua mulher que você deixou e dos seus filhos. Como? Ela vai dizer que ela vai querer bens, vai ter que vender o resto das coisas que vocês tinham, os filhos vão ter que gastar com advogado. É um problemão. E você se livrou do BO, mas só que o que você conseguiu? Você plantou uma semente da destruição, que foi a sua alma já era, vai pro inferno. A sua família que ficou na terra, pelo menos se você ama eles, você colocou eles numa tremenda de uma furada, porque vão ter que encarar um baita de um BO, justiça, advogado, provas, uma complicação sem tamanha, a troco de quê? A troco de nada. Quer ver? Vamos continuar mais um outro exemplo aqui, ó. Então você vê, o que eu quero dizer é o seguinte: não precisou Jesus voltar, não precisou o anticristo vir, o inferno na sua vida já aconteceu a partir dos seus próprios atos. Vou começar com outro exemplo aqui, ó. Esse é fácil. Vamos fazer um vice-versa, mas vamos fazer um vice-versa diferente. Uma senhora já de uns 40 anos, viúva, só como exemplo, pode ser mais nova, pode ser mais velha. Então uma senhora viúva já tem seus 2, 3 filhos e seu marido morreu, seu marido muito trabalhador, junto com ela conquistaram uma casa, tem uma boa condição, patrimônio, conseguiram uma boa carteira na questão de finanças. E de repente essa senhora falou: não quero mais ficar sozinha. Encontrou o garotão lá, 25 anos, novo.
Aí assim, dando em cima dela, às vezes até na igreja, tá? Às vezes até na igreja. Aí dando em cima dela. Aí o que que acontece? A senhora vai e se encanta com um rapazão lá, mais novo que seu filho. Aí começa a sair, já começa ali fora da palavra, já começa a ir fazer outras coisas, tá fora da palavra, falando em linguagem alta porque pode ter criança assistindo ou ouvindo. E aí o que que acontece? Daqui a pouco começa a pedir dinheiro, aquele garotão. Aí o garotão começa a pedir dinheiro, a senhora vai dando dinheiro ali que era dos seus filhos, que foi o seu marido com muito suor, que conquistou junto com a senhora. Então tudo, até aí tudo bem. Só que aí daqui a pouco o negócio fica mais sério e a senhora não chega a casar. Mas chega um ponto que a senhora, vamos supor, a senhora falece. Na hora que a senhora falece, a senhora ia estar em fornicação. Por estar em fornicação, vai para onde? Vai para o inferno. Vai sentar agora no colo do chifrudo. Então, como a senhora foi para o inferno, o que que acontece? O garotão lá fala, não, mas eu vivi com ela durante 3 meses, eu tenho direito a tudo que ela tinha. Aí se a senhora amava seus filhos, fique sabendo, seus filhos entraram num baita de um problema, porque o garotão vai acionar a justiça, aí a justiça vai acionar os seus filhos vão ter que juntar provas, ou a senhora, ou o garotão vai colocar provas que saía com a senhora, e no final das contas, tudo aquilo que a senhora construiu com seu primeiro marido vai ter que descontar uma boa parcela para dar para esse garotão que a senhora só saía com ele para se divertir. Tirou da mão dos seus filhos aquilo que realmente era de direito deles. Então, estou só dando 2 exemplos assim, mais ou menos só para poder entender como não precisou ter acabado o mundo, não precisou Jesus ter voltado, a senhora mesmo foi para o inferno de mãos dadas com o diabo e colocou a sua família num baita problemão. Quer ver? Mais um exemplo para entender. Esse exemplo aqui é para você, garotão, hein? Ou garotona jovem, começa a sair, começa a beber, e ali começa a beber, bebe, e começa a talvez já sair com outras pessoas. Você consegue entender o sentido da palavra que eu estou querendo dizer, o sair. Então olha o problema que você está entrando. Você está entrando também, jovem, na questão da fornicação e na questão aí do vício. Então tudo isso também é abominável perante o Senhor. Perante a palavra de Deus, isso aí pode levar ao inferno. Ah, mas é certeza que vai para o inferno? Não, não é certeza. Por que não é certeza? Porque ninguém sabe dos seus últimos segundos de vida. Se ali em poucos segundos de vida a pessoa se arrepende de verdade, com sinceridade, creio eu que Deus perdoa. Do mesmo jeito que se você ainda tem vida e chega alguém ali e fala, você quer se arrepende dos seus pecados, e a pessoa se arrepende ali nos últimos instantes, eu acredito ainda que essa pessoa está salva. Mas do contrário, vai para o inferno. Do contrário, vai para o inferno. Agora vamos supor, o jovem pega o carro embriagado, sabe, já fez o que tinha que fazer. É certeza que vai para o inferno? Não, não é certeza. Não tem como dar certeza para ninguém. Mas tem chances. Aí olha o problema que você arrumou, cara. Você morreu, sua família ficou, talvez você era o único filho ou filha, sua família ficou sem ninguém, ficou nessa dúvida, foi pro inferno, não foi pro inferno, tá? Porque é uma família religiosa, ficou com essa dúvida. Aí ainda tem mais a questão do que, como você era o único filho, os pais perderam a razão de viver. Devido à sua ausência, os pais acabam adoecendo, e uma das causas do câncer, já diz ali o Dr. Laí Ribeiro, é tristezas ou problemas emocionais gravíssimos. Isso atrai o câncer. Resumindo, você se colocou numa situação desesperadora
e você colocou a sua família em uma situação pior do que a sua, porque você estava fazendo aquilo consciente. Você falava, não, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Então você estava fazendo algo consciente. Porém, a partir da sua partida, a sua família fica inconsciente. A sua família começa a duvidar até mesmo de Deus, porque o mais fácil e rápido num caso como esse é porque Deus deixou acontecer isso com fulano de tal, com fulana de tal. Eu pedia tanto, eu intercedia tanto, mas chega uma hora que os pecados nos afastam de Deus. Os pecados nos separam de Deus, que foi o que aconteceu aí no começo do texto. O que aconteceu com Noé é reflexo de uma humanidade que se separou de Deus. A humanidade pediu divórcio, a humanidade falou, eu não quero você, Deus. Foi o que aconteceu aqui novamente com Sodoma e Gomorra. A Sodoma e Gomorra queriam destruir Deus, queriam acabar com Deus. Sabe? Quando a gente vê Jesus lá no Calvário, Senhor, por que me desamparastes? Jesus estava carregando o pecado do mundo inteiro, cara. Então o pecado nos separa de Deus. Então por isso que você vê em alguns momentos passando por algumas situações, não são todas, porque muitas também são lutas, muitas também são provas, porque só é aprovado quem passa por prova. Então eu quero que você guarde isso aqui, para você não pensar que tudo é pecado, porque tudo é a gente virar aquele beato e falar, não, isso está acontecendo porque é pecado. Então não é questão que tudo é pecado, tem coisas que são provas. E só é aprovado quem passa pela prova. Não tem como você tirar um 10 se você nunca fez uma prova. Então se você fez uma prova, aí sim você vai estar tendo a chance ali de mostrar pro seu professor se você está aprendendo ou não, se ele pode ir para um nível mais alto com você ou não. E outra, se você não sabe, quem anda perto de Deus é um dos lugares mais perigosos, porque é o santo dos santos. Lá no Antigo Testamento, só era uma vez no ano que o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos e ainda assim amarrado. E ele tinha uns chocalhinhos ainda na roupa dele que ia balançando, porque se o sumo sacerdote ali, Deus, achasse alguma coisa ali de errado naquele dia, ele fulminava o sumo sacerdote. Então eles amarravam uma corda para poder puxar ali caso a pessoa morresse. Então você vê como que é sério lidar com Deus. Lidar com Deus não é brincadeira. Você não pode agir com Deus de qualquer jeito, porque o pecado vai nos separar de Deus. Consequência, jovem. Aí seu pai, sua mãe começa a duvidar da existência de Deus. Eles vão com certeza morrer. E pode ser até que eles também pequem contra o Espírito Santo, que é um pecado que não tem perdão. É o único pecado na Bíblia que, se você for ler, ou pelo menos que eu li até agora, se você conhece outro, você deixa aí nos comentários, a gente conversa, mas pecou contra o Espírito Santo, já era. Então é complicado. O que eu quero dizer nesse vídeo é o seguinte: isso é pior do que você ficar olhando assim, data de quando o anticristo vai vir. Isso é pior do que você ficar olhando data de se Jesus vai voltar, se Deus existe, todas essas coisas. A sua vida ela é pior. Então mantenha a sua vida sempre em conformidade com a palavra de Deus. Esteja sempre pronto. E é isso que a Bíblia explica para nós. Todas essas cidades que foram destruídas, e eu não falei nem de Nínive. Nínive é uma cidade que se arrependeu, ela ia ser destruída, porém se arrependeu, e Deus perdoou aquela cidade. Então tinha uma geração debaixo de profecias, porém o pecado foi tão forte que aquelas pessoas, não a humanidade foi separada ali da profecia, mas certas pessoas sim foram excluídas daquela profecia, certas pessoas foram dizimadas até antes do tempo, porque aquele não era o tempo que Deus tinha predestinado para elas, mas como elas pecaram tanto e de forma tão grave, não tinha outra solução. Talvez ali fosse um jeito até de, quem sabe, salvar a alma de alguns.
Então é difícil a gente falar qual é o agir de Deus assim 100%, porque os planos de Deus com certeza são maiores e melhores do que os nossos. Mas uma coisa é fato, não adianta ficar olhando anticristo, não adianta ficar esperando Jesus voltar, é o hoje e é o agora, é o presente. Porque se amanhã a gente fechar os olhos, a gente vai ter que prestar conta de tudo que a gente está vivenciando hoje e do hoje para trás. A menos que se ficou alguma coisa aí em aberto, alguma pendência, se arrepende, pede perdão para Deus. Na hora que você só pede perdão para Deus, Senhor, pequei sobre isso e aquilo, me perdoa, e já era. É de coração, Deus vai te perdoar na mesma hora. Aí acabou. Só que ele vai falar o que ele falou para aquela mulher. Ele vai falar, vai e não peques mais. Então você vai e não peca mais. Procura viver de acordo com a palavra de Deus. Como? Manda aí nos comentários. Mas não tem dificuldade. Lê uma Bíblia. Você lendo a Bíblia, você vai começar a entender a palavra de Deus. Não fica nessa de pastor, nessa de padre, ou nessa de, sei lá, apóstolo. Vai no que a palavra de Deus fala. Igual eu aqui, ó. Eu não coloco foto. Por que eu não coloco foto, não coloco vídeo, não fico falando com vocês diretamente? Por causa disso, porque você não tem que ficar focado em quem está passando a mensagem. Você tem que estar focado na mensagem. Se aquela mensagem, ela vem de Deus ou não. Se é uma mensagem que não vem de Deus, descarta, joga fora e lixo. Agora, se é uma mensagem que realmente vem de Deus, você conseguiu entender, como que você vai entender? O Espírito Santo vai te orientar. Como que o Espírito Santo vai te orientar? Você vai saber. Não vai ser somente com um arrepio, não vai ser somente com um vento passando por você. Você vai entender, você vai sentir a presença do Espírito Santo. E aí você vai falar, agora eu sei quem é o Espírito Santo. É como o Wi-Fi. O Wi-Fi você não vê ele, mas você sabe que tem uma rede ali, você coloca um nome nele, você conecta. Às vezes você até salva no seu aparelho, que quando você chega em casa já entra direto no Wi-Fi. Com o Espírito Santo é da mesma coisa, é da mesma forma. Você não vê o Espírito Santo porque você não está vendo o Wi-Fi, você não está vendo ali as ondas de radiofrequência do seu roteador, então você também não está vendo o Espírito Santo, mas na hora que você se conecta com ele, é igual o WhatsApp que começa a disparar as mensagens, só que no seu caso é igual a palavra de Deus que começa a disparar no seu coração, um monte de coisa que não fazia sentido começa a fazer sentido, um monte de coisa que você não entendia começa a entender, isso do nada. Isso é o Espírito Santo trabalhando na sua vida, entendeu? Então o tema do vídeo é pior do que se Jesus voltasse? É pior do que o anticristo? Porque é a sua vida, é as suas ações de hoje que vão se refletir no amanhã. E talvez a humanidade, quem sabe, não pode até ser autodizimada a nível catastrófico, vamos dizer quase que mundial, porque já aconteceu outras vezes. Nações já foram destruídas devido ao seu pecado ascender tão forte de chegar aos céus. Você vê, as pessoas queriam estuprar anjos. Olha a que ponto chegamos. Entendeu? A que ponto a humanidade chegou. Então é isso, é vida no altar, não é vida na igreja. Você tem que ter a vida com a sua família, com os seus filhos. Você tem que ter a sua vida, mas você tem que ter sim uma vida com Deus. A vida com Deus é a mais importante. Espero que tenha sido esclarecedor. Se não foi, coloca um comentário e vamos que vamos, conversando, debatendo, dialogando a respeito da palavra de Deus. Obrigado e até o próximo vídeo.